obrigada pela explicação, como sempre, explicação super didática para mim, para a Andresa e para toda a nossa audiência. Obrigada pela gentileza de falar conosco em plena segunda de carnaval. A satisfação toda minha, bom carnaval para vocês e bom jornal. Obrigada, até a próxima. Essa frase dele é maravilhosa, né? Absolutamente desnecessário esse desfile. Sabe o que eu estava pensando, Andresa? Quem vota no presidente Lula não vai ter mais argumentos para continuar votando ou para gostar ainda mais do presidente Lula por conta desse desfile. E quem não vota no presidente Lula não vai votar no presidente Lula, não vai ficar convencido a votar no presidente Lula ou no PT por conta desse desfile. Então, essa frase do doutor Gustavo foi maravilhosa. Assim, o desfile foi absolutamente desnecessário. Mais um advogado com quem a gente conversa e que diz, se eu fosse advogado do presidente Lula, eu sugeriria que não tivesse aceitado esse samba-enredo do presidente nessa escola de samba. Neila, isso daí foi imagem para a campanha, né? Esse desfile foi feito certamente para capturar imagens, para colocar ali na propaganda eleitoral durante a campanha, mostrar que o Lula tem, né, esse apoio popular, que o Lula é pop, né, que o Lula está muito bem avaliado, porque ali você viu focos muito pontuais de vaias, teve sim, né, mas muito pontuais de vaias ao presidente Lula. Ontem a gente comentou aqui se a Janja for desfilar, será que ela vai ser vaiada? E aí hoje muita gente me escreveu, tá vendo? Não foi porque ela não desfilou. Então a gente não tem como saber qual seria a receptividade do público. Mas ali, no geral, o desfile foi bastante aplaudido e as pessoas estavam cantando ali o samba-enredo. Então, se o objetivo era esse, né, certamente capturar imagens para mostrar na propaganda eleitoral, esse é um ponto que eles vão ter que desistir. Porque quanto mais se usar essas imagens, se usar essas imagens na campanha eleitoral, Neila, aí sim vai ficar caracterizado que o objetivo era, desde o dia zero, fazer deste ato uma propaganda eleitoral antecipada da campanha do presidente Lula. A gente tem imagens dos nossos colegas, Neila, que estavam lá fazendo a cobertura deste evento, que quem tem dúvida de que isso foi uma propaganda eleitoral vai perder a dúvida agora, porque vou pedir, Neila, se você me permite aqui, que a produção coloque a imagem do lequezinho, que ali é mais propaganda eleitoral impossível. Vamos lembrar, quem é mais das antigas, assim, quando tinha distribuição de camiseta, boné, né? A campanha era isso. Até hoje deve ter gente que dorme com camiseta, né? De candidato, que era uma beleza dormir com camiseta de candidato, era melhor do que pijama, mas não pode mais, mas calor não vai passar, porque vamos voltar, gente, para a imagem do lequezinho que foi distribuído, que é Lula 2002, é isso? Isso mesmo. Eu não estou enxergando. Lula 2002 e sempre. E sempre, né? Esse sempre, Neila, é considerado o que o TSE entende como palavra mágica, né? Que você não pede o voto explicitamente, aí tem o número do PT, né? Do outro lado. Esse é um segundo, porque foram 2 leques que foram distribuídos, okay. E daqui a pouco eu vou contar para vocês quem distribuiu, porque foram 2 parlamentares, tá? E esse diz o seguinte: hoje eu tô mais 13 do que nunca. 13 é o número do PT. Exatamente. O outro, né, como ele tem o sempre, né, é considerado essa palavra mágica, porque ou você pede descaradamente, vote no Lula, né, o samba-enredo poderia ter uma frase assim, descarada, ou você coloca isso de uma forma implícita, mas que você está querendo dizer a mesma coisa. Então, quando você põe esse sempre, você está num candidato que vai disputar a reeleição, você está implicitamente pedindo voto para as pessoas, e esse daí tem o nome ali, né, de uma deputada federal do partido. Então, quem vai responder por isso, não adianta dizer, olha, mas foi ela que fez. Não, quem responde por isso é o candidato. E tem uma informação importante que eu não tinha me dado conta, Neila, que o presidente do Novo colocou pra gente, que, se eu não me engano, é que o presidente do partido dessa escola lá de Niterói, ele é do PT. Isso. Ele é um vereador do PT. Ele foi afastado, inclusive, do PT, mas ele era, sim, um vereador. Ele foi afastado, vamos ver como é que vai ser esse afastamento, mas ele era, sim, um vereador do PT. Então agora vai se pegar, né, todos esses elementos que vão demonstrar o quanto o PT, né, e o governo, né, porque a gente não está falando de um partido político também, a gente está falando de um governo envolvido numa escola de samba ali. O PT tem muito salto alto em determinados momentos, eles perdem um pouco a linha, né, do quanto eles deveriam
caminhar. Então apontam muito o dedo para os outros e para eles mesmos, vale para o outro que não vale para mim, né? É um pouco essa a lógica ali do partido. Imagine se isso estivesse sendo feito pelo outro lado, né? Como é que a gente estaria vendo o PT reagir hoje? Então, o que teve ali, na minha opinião, que assisti o desfile, acompanhei, é uma propaganda eleitoral descarada, antecipada, e agora o que precisa se confirmar é se houve um abuso do poder político e econômico, este sim com consequências de mudar totalmente o cenário eleitoral do país, porque tiraria o Lula da disputa eleitoral. Então, tem muitos pontos ali a serem considerados, né, a serem analisados. O TSE vai estar diante de algo bastante crítico. Não acredito que eles tinham consciência disso, Neila, o pessoal do PT e do governo. Eles estavam tão no mundo maravilhoso do Lula lá, que eles não enxergaram e só vieram a se dar conta quando a oposição começou a gritar com relação ao que estava acontecendo. E aí correram ali para tirar a Janja, sabe-se lá como convencer a Janja a não entrar ali para desfilar, mas ali no camarote, vamos lembrar, estava lá o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Se tiver as imagens do camarote, pessoal, já vamos colocando as imagens. E só para não me perder, ó, a imagem dos leques, os leques foram distribuídos nos bloquinhos de São Paulo no sábado, nos bloquinhos de sábado em São Paulo. E aí o desfile do Rio foi no domingo à noite. Só para a gente explicar direitinho para vocês. Agora sim, se tiver as imagens aí, pronto, Andresa, desculpa te cortar. Não, imagina, né? É importante realmente ter feito essa contextualização, né, do bloquinho, do lequinho. Do lequinho. Tava lá, né, o presidente Lula, o prefeito do Rio, que é candidato à reeleição, mas a gente comentou aqui ontem que está em todos os carnavais, né? E estava lá também o banqueiro André Esteves, que é do BTG, né, que tem muita entrada aí, tanto no governo, quanto no Supremo, quanto ali no Congresso Nacional, também estava participando ali. Então agora vai ter que se avaliar, acho que a escola vai ter que vir com transparência, dizer quem é que patrocinou esse desfile de empresas privadas. Tá? Já tem nota? Tem nota. Se quiserem colocar aí na tela, produção, eu vou ler aqui também essa nota oficial. A nota é grande, eu vou ler realmente o que interessa. Eles dizem o seguinte: é preciso dizer a verdade. Durante todo o processo carnavalesco, a nossa agremiação foi perseguida. Sofremos ataques políticos, enfrentamos setores conservadores e, de forma ainda mais grave, lidamos com perseguições vindas de gestores do próprio Carnaval Carioca. Houve tentativas de interferência direta na nossa autonomia artística, com pedidos de mudança de enredo, questionamentos sobre a letra do samba e outras ações que buscaram nos enquadrar e nos silenciar. Não conseguiram. Mesmo pressionada, a Acadêmicos de Niterói não se curvou. Nos posicionamos, resistimos e levamos para a avenida um desfile verdadeiro, potente e coerente com a nossa identidade. A força da nossa comunidade foi o nosso pilar. Também não ignoramos o histórico conhecido no Carnaval, a narrativa injusta de quem sobe e desce. Por isso, reafirmamos com firmeza que esperamos um julgamento justo, técnico e transparente, que não haja, enfim, perseguições. A nossa mensagem ecoa clara, forte e sem medo. Em Niterói, o amor venceu o medo. Tá aí, eles não falaram nada de quem patrocinou. Continuam usando o mote aí do Lula, né? O amor venceu o medo. Claro, agora cada um vai apresentar os seus argumentos. A justiça é cega justamente para ter isenção para julgar esse caso, né? Se extrapolou, é o que o nosso advogado falou muito bem sobre isso, né? E o Eduardo do Partido Novo também. A escola tem o direito de homenagear uma pessoa? Ela tem esse direito. A questão estamos no ano eleitoral e o governo Lula aceitou de bom grado essa homenagem e não só aceitou, como participou, né, de ensaios da escola. O PT está todo entranhado ali, então vai ter que se avaliar se o PT ajudou a escrever, né, esse samba enredo. Isso tudo vai ter implicações eleitorais. E aí os outros dois pontos, né, Neila, que são você degradar a imagem dos seus oponentes políticos num desfile, né?